Tarde. Obrigado uma vez mais pelo convite. Tudo bem, doutor Raul? Graças a Deus, tudo em ordem. E fico contente de estar voltando aqui novamente aqui na TV Prevê. Doutor Raul, doutor Paulo, uma dobradinha de médico importante para a nossa cidade. Os dois têm uma imagem muito boa na cidade e nós queremos aí ver essa gente de bem se compondo, se ajeitando e manter papel político. O Paulo, eu estou ouvindo dele faz tempo uma coisa que eu acho que ele já falou no ar isso daqui da TV Prevê, acho que ele devia rever essa história de que você não vai ser candidato a vereador. A cidade não pode perder um intelectual do seu naipe, uma pessoa com a sua história. E pouco tempo, Paulinho, você tem o que de mandato? 2 mandatos? Para com isso. Por que essa decisão? É uma série de fatores, né? Desde o ponto de vista familiar, do ponto de vista profissional, né? E do ponto de vista político também, mas principalmente as questões de ordem particular mesmo. Mais família? Família e a profissão também, né? A minha atividade é uma atividade... Não larguei. Você está firme na profissão, tá? Mas falta a presença, né? A questão presencial para o médico é fundamental. Eu lido com uma especialidade que é muito requisitado, né? Então, isso tudo conta. Nós vamos tentar rever essa posição do Paulinho, que é um soldado que nós não podemos perdê-lo assim, um intelectual com tanta facilidade, importante, né? Para a comunidade, uma pessoa que não precisa de política para viver, ele tem, só que dá para a política, né? Só que dá, tem uma situação estável, um médico bem sucedido, então eu fico triste de ver você falando em Pará tão novo assim. Aliás, ele é novo porque foi meu aluno, meus alunos são todos jovens, né? Graças a Deus. Mas o Paulinho ele vai vir com a gente, nossa coligação aí nas próximas eleições, tenho certeza que ele vai rever esse posicionamento e vai se somar aí nas bandeiras da nossa coligação. Também de fazer coligação, Paulinho, que história é? O Raul está querendo pegar a tua palavra no ar e depois falar, ele falou. Tudo é possível, né? No momento não há uma decisão tomada. Existe uma série de contingências aí que estão norteando a nossa decisão e nós estamos alinhados com o diretório estadual. O diretório estadual, por sua vez, tem uma leitura regional e isso tudo está sendo considerado, mas a decisão é breve. E com certeza o Raul faz parte de umas possibilidades, isso já foi dito a ele, é uma das possibilidades, né? Mas não há uma decisão tomada por hora. Você acha que as decisões vêm de fora, então? São compartilhadas, né? Mas a questão regional está prevalecendo no momento. A questão relativa a Marília, relativa a Jaú, relativa a Pederneiras. E o PSB tem candidatos lá nessa cidade. Jaú vocês têm também? Tem. Quem que é Jaú seu? Rafael. O Rafael era do PT? Ele está agora no PSB. O Rafael foi pro... Isso. Ele vai para a reeleição, né, Paulo? Isso, ele vai para a reeleição. Marília também é nosso candidato, vai para a reeleição. Pederneiras também, né? E Pederneiras nós já estamos alinhados, né? O PV já é alinhado com Pederneiras. Me parece que esse ano talvez esse alinhamento não está tão alinhado assim. E Jaú Rafael tá bem? Está bem. Embora eu tenha escola em Jaú, Marília e Pederneiras. Boa coincidência aí. Mas em Marília ninguém ganha do Camarinha. E em Jaú, Rafael tem uma coligação de quase 18 partidos, então a se confirmar, né? Mas ele está muito bem. E também tem uma boa gestão até onde se sabe. Mas, de qualquer forma, o nosso universo é Bauru. Desculpa, em Pederneiras quem que é os seus? É o atual prefeito, né? E também tem um candidato. O Daniel. O Daniel não é PV? Não, PSB. Não, é PSB. PSB, o Daniel. A Ivana lançou ele, ele era secretário da Ivana, a Ivana lançou ele, mas ele foi para o PSB para fazer a coligação e assim. Você vê, olha o desprendimento da Ivana, né? Ela estando no PV, fez o prefeito do PSB. A Ivana é inteligentíssima, inteligentíssima. E vai estar aí sábado na nossa convenção. Se Bauru tivesse dado um pouquinho de voto para a Ivana tinha se elegido deputado estadual, não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Mas a Ivana continua no PV. Continua no PV. Ô Raul, como é que está agora com essa união de vocês com o PSDB? Como é que estão os vereadores do seu partido, as candidaturas
Na verdade, a gente está unindo, para a população poder entender melhor, você tem as eleições que são as majoritárias, né? Majoritária é a eleição proporcional. Na majoritária, que é a candidatura a prefeito, nós estamos alinhados agora. Já existiu alinhamento com o PR, existiu alinhamento com o PPS, o PTN e agora o PSDB, né, veio somar essa força toda. Nós tínhamos já como o pré-candidato a vice-prefeito Moisés Rossi, numa conversa maior, né, para ampliar nossas coligações. O Moisés Rossi abriu mão para que pudesse somar aí. Mas o PSDB. Moisés vai ser candidato a vereador. Não. O Moisés não vai. Ele não quer. Pode perder pessoas inteligentes assim. O Moisés não quer ser candidato a vereador, mas... É uma pessoa queridíssima. Mas ele vai apoiar a Maria Salomão, né? Quem que é a Maria Salomão? Maria Salomão é uma outra pessoa que trabalha dentro do Centro Espírita Amor e Caridade. Uma pessoa muito inteligente também, muito boa. Tem muitos projetos sociais. Né? E ela está na nossa proporcional. Então, o PR, juntamente com o PV, estão coligados na proporcional. Né? E agora estamos abrindo as portas também para que o PSB também faça a mesma coligação na proporcional que a gente. Quem sabe tenhamos aí até o convencimento do Paulinho em rever a posição dele, né, Paulinho? Vamos ver. A posição não é individual minha, né? Porque é a decisão colegiada, né? Não, eu falo de você ser candidato. Ah, sim. Aí é pessoal. O que vocês acham? Há alguma chance da Dilma escapar do impeachment ou no ponto que chegou e até com as coisas melhorando um pouquinho, mas realmente os dados tem os dados positivos já hoje numa queda vertiginosa que vinha, praticamente enterrou a Dilma Rousseff. Eu particularmente acho o seguinte, a Dilma não sofreu impeachment apenas pelas pedaladas fiscais, né? As pedaladas fiscais foram o motivo técnico para que isso acontecesse, né? O que aconteceu, na verdade, é o conjunto da obra, né? Essa coisa do Lava Jato aí deixa qualquer pessoa assim enojada, né? Não tem um dia que você não abria, não ligava a televisão, em qualquer rede de televisão, que você não tinha um fato novo, né? Então isso cansou, né? Isso cansou todo mundo, né? E essa história de falar que não sabia aqui, não sabia ali, deixa as pessoas numa condição bastante duvidosa. Essa que é a verdade, né? Mesmo que não sabia, quando você tem uma situação dessa onde existe polêmicas nesse sentido, tinha que pegar e já limpar o trecho logo de cara. Isso não foi feito, né? Pelo contrário, né? Tentou-se aí, né, colocar panos quentes na situação. Então acho que o conjunto da obra que levou ao impeachment, tá? O país está parado, essa é uma verdade, né? Em todos os setores, Duda, todos os setores, o negócio está parado, né? E quando para o setor produtivo, também começa a parar lá embaixo, né? Então se você não tem um construtor construindo uma obra, você não vai ter ninguém contratando pedreiro, encanador, etc. Geral. Hoje de manhã no Bom Dia Brasil, eu vi o presidente do sindicato das transportadoras. Eu vi também. Você viu também, né? Vi. 30% dos caminhões de transporte no Brasil, Paulinho, estão na garagem, estão parados. Quer dizer, as transportadoras já desativaram. E a queda de carga caiu 50%. Então, 70% dos caminhões estão aí para transportar com essa queda de 50%. E sobe pedágio, sobe tudo. E as transportadoras, carro na garagem, caminhão na garagem, significa demissão, redução de despesa. Entendeu? Onde nós vamos parar? Uma coisa puxa Você pode ver outra, que nessa né? reportagem, o motorista dizendo que se não tomar cuidado, ele não conseguia pegar o frete para poder voltar para casa. Falou isso. Se eu não tomar cuidado aqui, o que eu vou fazer o frete, eu não pago o combustível para chegar na minha casa de volta. Para chegar em casa. Paulinho, você não viu isso aí hoje de manhã? Não vi. Absurdo, Paulinho. Nós vivemos uma recessão. Claro. E a recessão decorre dos movimentos políticos da presidente e do seu partido, que permitiu a maior onda de corrupção da história do Brasil, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista moral. As instituições foram aparelhadas e todas coniventes com a corrupção. Então a classe política nunca foi tão mal representada como foi nos últimos anos no Brasil. Então há necessidade urgente de resgatar as instituições. A recessão econômica é apenas um sintoma da fragilidade política e principalmente da compostura moral da presidente Dilma.
que nunca teve e nunca vai ter estatura para ser presidente, muito menos para ser uma estadista, que é o que o Brasil precisa hoje. Então, mais do que nunca, a questão política levou o Brasil ao flagelo das questões dos princípios, a questão de formar uma verdadeira nação onde a justiça prevaleça. E não acontece isso. A questão econômica mostra sinais inequívocos de recessão. E aí, quem vai pagar a conta é mais uma vez a população. Primeiro discurso de Henrique Meirelles, aumentar a carga de impostos. Absurdo isso. É absurdo, não tem como mais. Mas eu gostei do presidente do Senado, você viu que ele, o presidente da Câmara, falou, se cortar a despesa não precisa fazer isso. Como querendo dizer, pela Câmara não passa. Exato. Eu gostei. É simples, é isso, não tem que mais. Pela Câmara não chega passa. de impostos. E porque o que se oferece é muito pobre. Educação, lastimável, não se consegue ler e calcular. Saúde, se morre nos pronto-socorro, como morre em Bauru, inclusive. Então, mais do que nunca, há necessidade de reformular. Eu, na minha idade, já sou um reformista, né? Tudo que está aí. E vai demorar pelo menos 2 a 3 gerações para a gente chegar no nível mínimo de justiça social. Quer ver um número, Duda? O ano passado, ano 2015, o governo federal gastou com propaganda, aquelas empresas que deram aqueles fuá todo, né? Essas empresas meio fantasmas de propaganda e marketing do governo, gastaram 6,9 milhões de reais com propaganda. Mas pasmem vocês, 6,9 milhões de reais por dia. Por dia. Isso seria suficiente? Um dia, bastava um dia desse, nós colocaríamos aparelho de ultrassom em cada UPA nossa na cidade e um aparelho de tomografia em cada UPA na cidade. Apenas com um dia gasto com propaganda nessas empresas fantasmas aí que quer fazer propaganda do governo federal. Quer dizer, é uma inversão total de valores. Né? Não, é um absurdo. E um governo que entrou, onde principalmente a classe média decidiu que era um pessoal mais sério. Podia até ser incompetente, mas era mais sério. Né? Quer dizer, a decepção foi uma coisa inacreditável que vai passar para a história. Vai ser difícil a população como um todo acreditar em político. O Temer está no governo, mas a gente sente que a população está à distância. Mas, Duda, para tomar uma atitude dessa, Duda, a pessoa tem que ter o quê? A certeza da impunidade. Total. Para o cara tomar essas atitudes, ele tem que ter a certeza da impunidade. Como é que tomaram dessa forma tanta... E foi uma sequência. Aqui a impunidade é para políticos, aqui a impunidade é para bandido. Você quer ver o que é impunidade? Eu não sei se o pessoal da Polícia Militar de Bauru, você recebe o site deles diariamente, a hora que eles fazem alguma prisão? Eu recebo. Os caras, eles prendem aqui em Bauru, olha, telespectador, é uma coisa nojenta. A noite inteira eles estão prendendo gente. Quer dizer, se ficar na cadeia, você tem que construir umas 20 cadeias. Quer dizer, prende o mesmo cara hoje, depois da manhã é o mesmo e tal. Quer dizer, é brincadeira o que a Polícia Militar de Bauru prende de droga. É coisa inacreditável. Você recebe? Eu recebo. É incrível, incrível. Parabéns à Polícia Militar. Só que a justiça solta. Quer dizer, a lei está aí, né? Está aí para soltar. Esse é um problema, né? Porque claro. Aí depois, daqui a pouquinho, acho que são 2 fatores. Esse de soltar logo de imediato, né? Então a pessoa fala que não acontece nada mesmo. E a segunda coisa é quando você tem o policial, às vezes, sendo responsabilizado, né? Tanto publicamente, né? Quanto civilmente, por atos que ele está ali no exercício pleno do poder. Né? Eu vejo assim, se um soldado vai fazer uma abordagem e a pessoa está armada, ela já perdeu todo o direito civil dela ali, claro. De cara. Né? O soldado não está ali para esperar ele sacar e apontar a arma, não pode. Entendeu? Ele está ali para cumprir o papel dele. E o que a gente vê é isso, né? As pessoas acham que eles agiram com muita excesso de autoridade numa situação onde a pessoa está armada. Né? Concordo plenamente. Vamos ver uma perguntinha? Depois eu volto com as minhas aqui. Boa tarde a todos. É o Fernando Tiburcio. Na entrevista com o prefeito de Agudos, ele disse que recentemente foi aprovada uma lei na prefeitura para beneficiar escolas nas instalações de usinas de energia solar. Essa lei poderia ser aproveitada na nossa cidade. E vocês já ouviram falar do projeto em Palmas, que dá desconto de 80% por 5 anos
para as pessoas que instalam usinas solares em suas casas e empresas? Fernando Tiburcio. Olha, Raul, se você ganhar, não sei, para mim a briga vai estar ferrenha com 3 candidatos aqui. Ouve esse Fernando Tiburcio, você conhece ele? Conheço ele, já conversamos. Fernando é um cara inteligentíssimo, viu? Mas, Duda, se você for, por exemplo, uma última vez que eu estive na Califórnia, e a gente acabou viajando, né, de carro, você, ao longo das estradas, você vai vendo turbinas eólicas, né? As empresas instalam suas turbinas eólicas, utilizam a energia que produzem com os ventos, e o excesso jogam na rede. E tem descontos. Eles recebem até dividendos. Ou seja, cada pessoa, cada empresa é um microprodutor, né? Acho que a prefeitura, tem toda a razão, a prefeitura podia começar dando um exemplo, né? Eu acho que tem muitas praças públicas na cidade que poderiam receber os postes híbridos, tocados a energia eólica e ao mesmo tempo com uma placa de captação de energia solar. Com as baterias que nós temos hoje, seria suficiente para esses postes ficarem funcionando nas nossas praças públicas até 11h30 da noite, por exemplo. Meia-noite, aí ficava aquela iluminação natural que a praça já tem, que é muito fraca. Se você aumenta a iluminação das praças, você pode ter certeza que você vai ter um maior número de pessoas frequentando as praças também no período noturno, né? Você teria a condição de colocar placas de fotovoltaicas, que no caso é pegar energia solar, em todas as escolas, né? Você pegaria essa produção, vai fazer economia para o município, ao mesmo tempo o excesso, se você jogar na rede com um sistema chamado grid tie, né, você tem dividendos, você teria condição de abater, inclusive, a taxa de iluminação pública na cidade, né? Sem contar que se nós instalarmos na cidade uma usina de lixo, e esse lixo, através do biogás, você fazer a queima do biogás, que não vai poluir a natureza, e ao mesmo tempo produzir energia elétrica, você também poderia fazer uma parceria, né, e acabar diminuindo a taxa de iluminação pública, que deve bater o ano que vem em 23 milhões. Esse Fernando é bem-vindo para sentar numa mesa e trazer as ideias dele. Mas claro, com certeza, isso aí a cidade tem que começar a enxergar né, isso. Paulo? O problema de energia hoje é um problema mundial. Né? A minha opinião a respeito é que a matriz energética do Brasil, ela foi concebida para geração pelas hidrelétricas. Claro. Quando tivemos a seca aí, foi o primeiro alerta no sentido de que existem outras fontes e que devem ser esgotadas. Nós temos sol em abundância, nós temos áreas com bastante vento, então isso tem que ser feito. No entanto, o aparato legal, que é o que nos diz respeito nesse momento da vida, não permite tanto. Eu tentei fazer um IPTU aí verde, esbarrou na questão conservadora da Câmara. Então, há necessidade de se rever as fontes energéticas. Isso que o Raul falou, em praça e tudo mais, isso seria uma economia para o município, do ponto de vista do município, mas há necessidade de rever todas as fontes. Já inventaram a roda, a questão eólica já está consagrada em diversos locais, a questão do sol é indiscutível que é a forma mais barata de produzir energia. Então nós estamos bem atrasados na discussão, seja do ponto de vista de sustentabilidade ambiental, que é um discurso político muito forte de alguns partidos, seja do ponto de vista operacional, onde as ideias já consagradas não são instituídas. Nós aprovamos um projeto de lei, né, Paulo? Aquele projeto de lei dos semáforos com energia solar. Isso tem no Canadá desde 2002. Agora na Argentina, tem um avião deu a volta no mundo na energia solar ontem. Exato. Chegou em Abu Dhabi. Isso. Mas você quer ver, mas só para registrar, como vocês são mais novos que eu, talvez vocês não saibam. Antigamente, tinha pequenas cidades que tinha cachoeira, que tinha energia solar local. Poços de Caldas, que tinha uma cachoeira enorme lá, o Véu da Noiva e tal, tinha energia elétrica que era dali. Eu vou contar de uma cidade que eu conheço. Energia solar? Perdão, energia elétrica. Com dínamo mesmo. Eu tinha um tio que tinha na fazenda dele, a energia era o riozinho que corria, ele botava lá e vinha para energia. Exato. Mas em Mato Grosso, tem uma cidade que chama Chapéu Azul, fora de toda a linha de coisa. Há 40 anos atrás, chegou um alemão lá que fugiu da guerra, um alemão engenheiro, ele construiu uma turbina. Então, naquela época, nem Cacilândia tinha energia, o Chapadão, ninguém tinha energia elétrica lá. O Chapéu Azul tinha energia elétrica. Mas tinha uma cachoeira lá? Tem. A coisa mais linda, a cachoeira. Então, as fazendas puxavam energia dali. Então, ali o Chapéu Azul era um oásis. Não cresceu porque a terra era ruim, era aquelas areias brancas. Mas era um alemão que chegou lá e fez isso.
Quando criou esse esquema de entregar tudo para as concessionárias, foram lá e fecharam. O Chapéu Azul perdeu a energia e a região toda perdeu energia. Fecharam a cachoeira. Poços de Caldas perdeu essa também. É complicado essa questão. Discutimos a questão do lixo aqui, trouxemos uma tecnologia austríaca, alemã, para fazer a usina do lixo e gerar energia. Não tem legislação federal que sustente o projeto. É verdade. Então nós estamos atrasados do ponto de vista até legal. Agora, no caso da energia elétrica, a legislação chegou. Um atraso aí de 30 anos em relação aos países americanos, mas chegou. Então agora nós podemos produzir energia. Todo contribuinte hoje na cidade de Bauru, todo munícipe tem condição de produzir sua própria energia, né? Através de placas fotovoltaicas, através de turbina eólica, se quiser investir, né? Você pode deixar sua casa autossustentável. Inteira. Você vê quilômetros e quilômetros de torres eólicas e isso. Na Áustria, há 30 anos eu utilizo a energia fotovoltaica, que é para os banheiros, né? Total. No caso do banho. E funciona bem, que é o aquecedor solar. O pessoal como aquecedor solar. O pessoal conhece por aquecedor solar. Energia fotovoltaica. Sempre usei. Por isso que você ficou rico, Raul. Eu lá no Prevê pago 20 contos de energia por mês. Seria bom você usar o seu telhado. Já falei pro Tiburcio me procurar lá. Usa o seu telhado lá. Funciona, porque os pontos de luz, aqueles corredores ficam abertos, ficam acesos, você dá para colocar, funciona legal. Você tem baterias hoje que elas têm uma carga boa. A escola que gasta muito é o ar-condicionado. Ar-condicionado é uma... a famosa Tininha, vocês conhecem a Tininha? Conhecemos, sim. Tininha é um cabo eleitoral e quem conquistar... Elege. Você elege. Vamos lá, Tininha, já estou pedindo. A Tininha manda eu perguntar sobre as balanças móveis da região de Bauru, que pertence ao DR3. As balanças móveis fazem fiscalização em pontos alternados e horários alternados. A rodovia onde as balanças móveis estão desativadas, as estradas estão ruins e os fluxos de caminhões pesados aumentaram muito. O diretor do DR é o senhor Andreoli. Acho que ela acha que tem risco de acidente. Vocês estão sabendo disso? Eu vou deixar para o representante do Estado aqui responder agora. Candidato do governador. Candidato do governador tem a... Não, veja bem, o que é importante a gente falar é o seguinte, né? Isso é uma coisa técnica, né? Então as balanças, elas não existem à toa, porque às vezes a pessoa quer aproveitar a carga e levar um volume maior, mas o asfalto foi preconizado para receber um valor de peso, né, por metro quadrado, que não vai causar as rachaduras no asfalto, as fissuras. Por isso que existem as balanças, né? Porque senão você vai acabar deteriorando o asfalto, faz a fissura, a chuva penetra ali e aquilo vai formar buracos e mais buracos e aquilo vai acabar perdendo o dinheiro público que foi investido ali. Então ela está dizendo que essas balanças estão desativadas. Né? Então, mas você tem... Desativou. É uma pena. E está acontecendo as fissuras no asfalto. E vai acontecer as fissuras. Né? Se isso for uma verdade, tem que fazer com que isso volte a acontecer. Né? O que existe hoje, que a gente vê muito nas estradas, é que perto de alguns pedágios você tem aqueles caminhões que são obrigados a passar naquele desvio para poder fazer a pesagem. Né? Também aumentou muito a qualidade do asfalto novo. Alguns pedágios. Mas os asfaltos que estão novos hoje, você pode ver que a espessura é maior, a qualidade do asfalto é maior. Eles passaram a aguentar um peso maior. Aquelas estradas mais antigas é complicado, né? Você deixar um peso muito... Esperamos a reativação das balanças. Isso é importante. Bom, o Reginaldo da Vila São Paulo, ele toca num assunto aqui que o Samir Salmen criticou bastante. Ele fala, para mim a forma que foi organizado o programa Mais Médicos é mais uma mentira desse governo Petrada. Recentemente, um colega de profissão de vocês e o deputado Arlindo Chinaglia esteve na TV Prevê e defendeu este programa, implementado pelo governo federal. Queria a opinião de vocês como profissionais e como o Dr. Raul pretende lidar com isso, se caso for prefeito. E como que você pretende lidar com isso se você for o prefeito de Bauru? É para mim a pergunta? É. Bom, o programa Mais Médicos ele foi preconizado pelo governo federal para que nos rincões do Brasil que não via médico pudessem ter um médico. Né? Foi muito criticado pela classe médica
no primeiro momento, porque a forma como foi trazido os médicos, né, para dentro do país foi uma forma assim meio equivocada, né? Você veja, enquanto um profissional médico aqui na cidade de Bauru estava ganhando R$4.000 um plantão 24 horas, o que chegou foi ganhar 10, né? Ainda com outras regalias. Então isso revolta, né, quem está. Poxa, mas tem uma política pública para quem está presente e outra para quem está vindo de fora, né? Ah, mas esse dinheiro não entra no bolso do doutor aqui, mas vai para Cuba, né? Vai para os outros países. Que é pior, né? Que é pior, né? A concepção do projeto em colocar os médicos nessas cidades eu acho importantíssima. Eu não faria desta forma, entendeu? Porque é uma forma que se mostrava vulnerável. E é o que está acontecendo agora. Passou-se os 3 anos, renovou-se mais 3, né? Teve que fazer a renovação de mais 3. E nesse período, 6 anos, era para que a gente conseguisse colocar as novas faculdades de medicina em funcionamento, para que tivéssemos os nossos números de médicos suficientes com a formação do médico de família, para que esses médicos pudessem ir, né, nesses locais, pudessem trabalhar. Passou-se o tempo, já está acabando o projeto, né, esses médicos vão começar a querer retornar. Raul, ou você renova. É verdade que uma grande parte deles fugiram e foram para os Estados Unidos trabalhar. Não, tem gente que, não é a maioria, né, mas tem gente que realmente sim, claro que não quer voltar. Eu mesmo recebi alguns médicos que estavam aí na cidade, eles estão trabalhando aí como camelôs e não querem voltar para Cuba, entendeu? E querem depois, mais para frente, tentar fazer a renovação, né, do seu diploma aqui no nosso país. Mas veja, Duda, eu acho o seguinte, seria muito melhor, na minha concepção, eu pegaria, por exemplo, aquelas cidades, que é inegável, eu vi o ministro Quioro apresentando na cidade de Bauru os mapas do Brasil, antes do programa Mais Médicos e depois, né? Então, várias cidades no Brasil, no mapa, passaram a ter manchas lá no mapa, pelo menos no mapa funcionou, né? Onde não tinha médico nenhum, né? Agora, se você não montar uma estrutura para manter aquele médico lá, se você não manter uma estrutura de exame complementar, de internação do paciente, de resolutividade, né, vai ficar um médico levantando as patologias dentro de uma unidade básica de saúde e lá na ponta você não tem como dar o atendimento adequado, que é o que está acontecendo. Aí o governo federal fez o quê? Lançou o programa Mais Especialidades, que não saiu do papel. Essa que é a verdade, né? Então, Duda, se você pegasse, por exemplo, um estudante, os melhores alunos, por exemplo, que estivesse lá naquela escola, nos rincões bem distantes, né? Se fizéssemos isso, o que ia acontecer? Você pega a família, dá uma bolsa de estudo, deixa eu só pegar aqui. Você dá uma bolsa de estudo em qualquer faculdade mesmo existente, um aluno que está no sertão lá da Bahia. Ele vem, vai fazer o seu curso médico e depois você vai devolver esse aluno para sua família. Você pode ter certeza que esse aluno não vai sair dessa cidade, ele vai ficar lá. Não vai ser um médico cubano que só veio, fez o papel daqueles 2 anos e vai voltar e vai embora. É uma tentativa, entendeu? Mas também não tem garantia nenhuma que ele vai voltar, né? Mas, aí a hora que ele ficou 6 anos para fazer uma faculdade de medicina e uma residência, ele conheceu uma outra situação. Totalmente diferente. O problema é complexo, a verdade é uma só. Mas mostrou, Duda, o projeto mostrou o seguinte, que precisava de mais médicos no país, entendeu? E antes, nunca ninguém autorizava a abertura de novas faculdades de medicina. Quer dizer, bastou acontecer o fato que aí escancarou a necessidade de nós termos novos cursos. Eu tenho uma ideia um pouco mais veemente em termos de crítica. Nós estudamos a fundo o Mais Médico. O Mais Médico foi um movimento eleitoral. Ele não se ateve à sua finalidade. Claro. Ele trabalhou os fins, mas usou os meios errados. Sem sombra de dúvida, precisa de médico lá no sertão. Só que o médico não é a medicina. Curar não passa só pelo médico. O diagnóstico requer uma infraestrutura, como foi dito, requer um tratamento multidisciplinar, que eles não se ocuparam disso. Então foi puramente um movimento eleitoral, muito convidativo, atrativo para aqueles que não tinham nada, mas... Eu acho que além do eleitoral, também uma maneira de financiar Cuba. Eu ia comentar isso, mas também veio atrelado a uma remessa de dinheiro para Cuba, sem qualquer controle. Eles mandaram 25 bilhões para Cuba em tudo esse governo que foi. Não só disso daí, toda a necessidade médica do Brasil, por que não aumentou o número de vagas aqui, nas escolas que já existem? Também temos que criar escolas novas. Então o processo foi
viciado de origem. Então não resolveu o problema. Em alguns lugares pode até ter resolvido, mas o que a gente vê são pessoas ganhando muito pouco em relação ao que deveriam, são os cubanos. Tanto é que houve uma evasão aí para outros lugares e alguns querem ficar aqui inclusive. Então, mais do que nunca, foi um engodo. Não resolveu o problema de saúde pública do Brasil, como nenhum governo tem resolvido nos últimos anos. Raul, o doutor Eduardo, o Marcos Eduardo Monteiro, ele pergunta para você que Bauru não explorou a vinda de indústrias. Ele quer saber se você tem algum projeto para facilitar a vinda de indústrias para Bauru. A primeira coisa que nós temos que fazer, gente, é cuidar do nosso próprio quintal. Esse é o primeiro ponto, né? Vou dar um exemplo. Há 25 anos atrás, vocês acreditam que a Plazútil era do tamanho que ela é hoje? Ela começou pequena. Toda grande indústria local, ela começa pequena. Nós não estamos nem cuidando das nossas indústrias locais. Nós estamos criando dificuldades enormes, né, para dar licenciamento, para o nosso plano, nossa lei de zoneamento na cidade, né, tá conturbando todo esse processo, uma insegurança jurídica enorme. Alvarás de funcionamento para diversas delas. Você, com essa insegurança jurídica que aconteceu, eles acabam ficando até sem alvará de funcionamento. Mostrei isso já em alguns exemplos na Câmara Municipal. Por exemplo, existem empresas que vão vender matéria-prima para a indústria local, elas exigem o alvará de funcionamento da empresa. Aí aquele local da rua lá não está no corredor comercial porque caiu a lei e tal, não sei o quê, o plano diretor nosso está totalmente equivocado, a lei de zoneamento, e aí eles não emitem, o fiscal não emite o alvará de funcionamento. A empresa não fornece a matéria-prima, Duda. Então esse é o primeiro ponto, nós fazemos a nossa lição de casa com as médias e pequenas empresas. Claro. Esse é o primeiro ponto. A atração das grandes, eu enxergo assim, ó, se nós tínhamos dinheiro para comprar uma estação que poderia ter vindo de graça, né, de 6,5 milhões de reais, né, com um dinheiro desse eu teria comprado uma fazenda aqui na região de Bauru, transformado isso num grande distrito industrial, né, e aí a gente fazer o fornecimento dessas áreas para as empresas desse porte, Duda, que ele está referindo. Porque nós não temos hoje para oferecer uma área do porte que está aí. É verdade. Estamos aí com dificuldade, inclusive, de perder a própria Tilibra na cidade de Bauru, porque nós não tínhamos uma área que pudesse acomodá-la. Nós temos ainda uma lei estadual, que é a lei do Cerrado, né, que praticamente está cercando a cidade, né? Aí tem as APAs também dentro do município. Se nós não aproveitarmos o governo do Estado, o relacionamento do governo do Estado, e revermos essa lei e mostrar que uma boa parte daquilo que é cerrado no município de Bauru já está compreendido em 73% de área pública, que eu já acho que é mais que suficiente, e liberar o restante para que a gente possa crescer, nós vamos continuar tendo as dificuldades inerentes ao processo de atrair novas empresas aqui na cidade de Bauru. O PSB tem um projeto pronto em relação ao desenvolvimento. Nós não somos candidato a prefeito, mas nós temos um projeto e não vimos nenhum projeto tão elaborado quanto o nosso até o momento. Há de se dar à prefeitura o papel de fomentador da questão do desenvolvimento e retomar a questão da indústria, a política de atração de indústrias e de criação de indústrias, não só atrair. Sem sombra de dúvida, privilegiar os que estão aí, que têm dificuldades, apesar da propalada vantagem logística de Bauru, isso não é utilizado. Se perde muito no transporte dos produtos e Bauru não perdeu a sua identidade de produção de bens. É apenas uma cidade voltada para comércio, para ensino. Há necessidade de resgatar isso. E não basta o programa de atração de investimento. Há necessidade de uma política, até de Estado, no sentido de favorecer a instalação e principalmente a criação de novas indústrias que produzem um valor agregado maior. E nós temos um parque universitário que provê esse conhecimento diferenciado, que a prefeitura simplesmente ignorou em termos de projeto. Então, há necessidade de rever isso enquanto projeto de governo integrado com todas as secretarias e principalmente com o governo do Estado e principalmente visando a exportação. O mercado interno precisa ser provido sim, mas há necessidade também de criar novas identidades das indústrias locais para a exportação. Quer ver um exemplo, Duda, do que ele acabou de dizer? O deputado Pedro Tobias conseguiu trazer 2 parques tecnológicos aqui para o interior. Um para Botucatu e outro para a cidade de Bauru.
Botucatu foi lá, já cedeu a área, o Parque Tecnológico hoje está recebendo um investimento de 60 milhões de reais. Bauru ainda não conseguiu dispor a área para que isso aconteça. Ou seja, nós vamos acabar perdendo, tendo acesso ao governo do Estado. Então não podemos, gente. Entendeu? Isso é inadmissível. Mas é bem isso que o Monteiro falou, né? Quer dizer, não teve uma política voltada para isso, né? Até teve, mas não se consolidou. O Parque Tecnológico de Bauru ele foi fundamentado na questão da biotecnologia. E quem foi o mentor disso foi o Gastão do Centrinho. A área foi inclusive disponibilizada, mas com a saída de cena do Gastão, isso acabou se perdendo. Então há necessidade, qualquer que seja o próximo prefeito, de resgatar esse projeto. A questão tecnológica é uma das bandeiras do nosso partido e temos um projeto completo do ponto de vista de inovação tecnológica para a cidade e região. Por isso que eu quero o Paulinho no nosso governo, tá vendo? Tá resolvido. E eu não sou candidato a prefeito. Mas eu quero você no nosso governo. Hein? Isso Sou vereador atualmente. Vai analisar. Bom, o Miltinho Sardim manda um abraço para vocês dois. Grande Miltinho. Retribuímos. Olha o Ticão aqui, ó. Ticão agora. Doutor Raul, não tem como o senhor ver para a gente aqui no Parque Viaduto para colocar uma lombada em frente à escola na rua Alfredo Rodrigues de Souza, porque está tendo muita corrida, está muito perigoso. Já teve vários acidentes em frente à escola. Ó, Ticão, você tem acesso aos nossos gabinetes, né, Paulinho? É só chegar lá, a gente faz o ofício para você, assinamos e encaminhamos isso com o maior prazer. Tenho certeza que até o Paulo assina junto, né, Paulo? Com certeza. Pode procurar a gente lá no gabinete e vamos dispor isso para você. O Wagner Kazenag, o grande mestre, Isso. vai se aposentar semana que vem. Já? Já, né? A careca engana. Não sei aonde que ele vai dar a contribuição dele. É uma pessoa extremamente inteligente, extremamente competente. Poder Executivo Municipal absorve fácil. Fácil, Raul, a você ganhar, ó. Mas não, talvez o Wagner não vai querer toda uma vida acadêmica, e eu tenho a impressão que ele vai até deverá ser usado em projetos grandes. Quem sabe eu prever. Prever é pequeno para o Wagner. O Wagner é uma cabeça inacreditável. Já trabalhou comigo, já, viu? Doutor Raul, nas últimas gestões da Prefeitura de Bauru, pouco se avançou na adequação da gestão do serviço público às demandas do município e à realidade de arrecadação do município. Qual a sua proposta para a modernização da gestão da Prefeitura? Bom, a primeira coisa é a informatização, né? Se você for na Prefeitura hoje, em vários setores, primeiro, não estão interligadas, né? Você fica na dependência. Eu tentei achar um projeto uma vez, meu pai faleceu tem aí um ano, eu tive que fazer um inventário do meu pai, né? E aí o que aconteceu? Solicitaram da gente uma atualização um pouco dos projetos, aquelas coisas todas. Vocês não têm ideia a dificuldade que é você procurar esses documentos assim, em cima da pessoa. Se você não tiver uma cópia guardada, sua, né, você vai ter dificuldades técnicas. E às vezes um funcionário antigo que esteve lá na CEPLAN, por exemplo, ele falou assim, eu sei onde está isso, foi lá na prateleira e pum, puxou. Entendeu? Quer dizer, nós não podemos ficar na dependência de situações desse porte. Nós temos que ter uma informatização, uma interligação de todos os setores, né, para que isso aconteça. E ao mesmo tempo, quando você tem um lançamento de um pagamento, você também ter aquilo já dado baixa, né? Muitos munícipes aí acabam sendo cobrados mais que uma vez, porque não existe essa ligação. As pessoas, os lançamentos demoram para chegar, né, dentro de todos os setores. Então, acho que a informatização é o primeiro ponto, né? Em termos de arrecadação, eu acho que o município teve um aumento de arrecadação porque nós tivemos um grande número de condomínios que acabaram acontecendo nos últimos anos. Esse foi um ponto. E a prefeitura acabou nadando também, surfou bastante na onda, né? Principalmente no primeiro governo do Rodrigo, né? Que teve uma onda que estava todo mundo, né? Se você encontrar um pedreiro, estava a coisa mais difícil que tinha, né? Agora mudou um pouco isso. Então, esse tipo de situação de arrecadação, não adianta a gente querer criar mais impostos. Nós temos que tentar fazer com o que temos, arrecadar de forma mais coerente, né? Arrecadar sem correr risco de sermos processados por cobranças indevidas, que está acontecendo muito isso na prefeitura. Ainda bem que você chega lá e apresenta tal, eles já recuam, né? Mas
Se nós não tivermos essa interligação, é muito complicado. Outra coisa que eu defendo, Duda, é que todos os setores da prefeitura precisavam, né, trocar um pouco também das suas tecnologias, né? Eu tive um dissabor de ver a CEPLAN de mostrar, por exemplo, seus mapas antigos, né? E aí eu perguntei, por que não utiliza o geoprocessamento do DAI? Ah, não pode. Falei, como que não pode? Né? Fui lá e meti lá um artigo 18, que é uma prerrogativa do vereador, né? Solicitando do DAI qual era o motivo que a CEPLAN não podia utilizar aquilo. E aí eles falaram, não, nunca ninguém proibiu isso. Ou seja, não estão se conversando, entendeu? Então as secretarias precisam se conversar, não é só na informatização, mas em todas as suas ajudas mútuas, né? Ajuda mútua ali do setor. Ó, o Orlando, tem pergunta para burro, mas hoje realmente as respostas foram cumpridas e atender muito pouco telespectador, então desculpa. Mas o Orlando pergunta que ele quer que você explica o beijo que você deu no Renato Purini. Meu Deus. Orlando da Vila Falcão. Não, foi uma brincadeira, nós estávamos na sala dos vereadores ali, foi só a gente deu um abraço, tinha um repórter ali do Jornal da Cidade, ele queria fazer uma foto, e a gente colocou o rostinho um pertinho do outro, foi um beijinho carinhoso de irmão, nada mais que isso. Né? Não precisam ficar preocupados, minha mulher também não precisa ficar preocupada com essa pergunta aí. Senão eu vou chegar em casa e vou acabar apanhando, né? Beijo de amigo. Beijo de amigo, beijo tranquilo. Renato é gente boa. Ontem eu já perguntei para o Pedro isso aqui. Quem que é esse daqui que está perguntando? Gustavo Maia. Ele quer saber o seguinte, perguntou para o Pedro não respondeu. As declarações do professor Dudu, que depois de tantas críticas ao Gazeta, que não tinha carteira de trabalho, está apoiando o Gazeta junto com seus democratas. Doutor Raul, você que já foi ou é próximo do Gazeta, de efeito Dudu Ranieri e Pedro Tobias tem razão sobre a carteira profissional de Gazeta? E quem é o seu grupo político que irá apoiá-lo desde o primeiro escalão até o mais baixo escalão? Responde só coisa do Gazeta, que vai embora a pergunta do... Bom, meu grupo político é muito simples, né? Nós estamos aí com o Partido da República, o PR, temos o PPS, tem o PSDB agora que entrou recentemente, no último sábado, e o PV em si, né? E o PTN. Esses partidos estão aí, né, discutindo, sentando para ver quais são as políticas públicas que a gente vai adotar, e os seus projetos estarão dentro de um plano de governo que nós vamos apresentar, que faz parte aí, inclusive de forma legal, para que a gente lance a nossa candidatura, né? Agora, em relação à carteira assinada do Gazeta, a gente conviveu bastante, o Gazeta juntos, né? É uma pena que ele tenha abandonado as nossas trincheiras. O Partido Verde sempre carregou a sua candidatura dentro de um projeto de governo do Partido Verde, né, que agora está se somando com esses outros partidos, né? Mas o Gazeta ainda ele quer continuar sendo candidato, né? Nós tínhamos feito um acordo onde eu sairia candidato e eu gostaria que ele estivesse junto comigo dentro do PV, nos apoiando. É uma pena que ele tenha mudado, né, de partido e ter ido para outras trincheiras. Eu acho que o nosso projeto é muito maior do que o Gazeta, o projeto ele é maior, é um projeto de grupo, né? O grupo ficou e a gente vai caminhar. Em relação à carteira assinada, a como que ele ganha a vida dele, aí acho que é uma coisa que tem que perguntar mais para ele mesmo, mas até onde eu sei, ele fazia projetos pelo Vidágua, né? E aí eu não sei se vai carteira assinada nesse sentido, porque são projetos que ele caça por licitações. E foi, durante muito tempo, né, funcionário da Assembleia Legislativa, com cargos comissionados, né? Isso vem acontecendo aí nos últimos anos. Então, é isso que eu sei das fontes de renda do Gazeta. Paulinho, o que você gostaria de falar mais para o telespectador? E até vai falar isso daí, se realmente você não sair candidato a prefeito ou a vice-prefeito, se você vai examinar essa postura de ser candidato a vereador. Eu acho que é a opinião de todo telespectador, mesmo quem não vota em você. Você é uma pessoa que ganhou o respeito da comunidade bauruense como uma pessoa inteligente e séria. E a política precisa de gente séria, viu? Gente séria. Eu ia até analisar se eu vou dar meu voto para você, para vereador, entendeu? Viu?
que você tem que falar para o telespectador? Eu agradeço o convite por estar aqui. É mais um alerta. O momento que o Brasil vive é um momento extremamente pobre, que reflete a pobreza das nossas instituições. A eleição, no novo formato, também é muito pobre. Ela não permite espaço que deveria permitir as ideias. Ela ainda privilegia a questão econômica. E mais ainda, ela reduziu o espaço de discussão. Então, o momento é de pobreza extrema e isso reflete nas nossas instituições. As instituições são compostas por pessoas. E no caso da política, no caso do poder legislativo, do poder executivo, que serão as eleições municipais, você é quem escolhe. E a sua escolha vai repercutir nos próximos 4 anos. Infelizmente, as escolhas, a grosso modo, no Brasil como um todo, têm sido péssimas. Basta ver o nosso momento. Então, há necessidade de rever os seus conceitos para que você vote corretamente, para que você fortaleça as nossas instituições. E dentro da perspectiva do meu partido, que haja justiça social, que haja igualdade de direitos, que haja igualdade de oportunidades, que haja acesso a uma educação diferenciada, que não existe. Hoje, temos uma educação, às duras penas, custeada pelo governo, mas que não satisfaz quem presta. Temos aqui o Duda, que tem a experiência, que não se dá ao custo da própria educação. Então a educação nunca foi prioridade política, por motivos óbvios. Não interessa ter um povo culto ao político de plantão. A saúde, resumo dela, se morre na porta do pronto-socorro. Infelizmente, em Bauru, 523 pessoas morreram no pronto-socorro num período de 3 anos esperando vaga para internação. Esse número supera em tudo a questão mínima de segurança institucional. É horrível. Esse processo está a nível federal, cujo réu são aqueles que são os responsáveis pelos hospitais de Bauru. Então isso mostra a fragilidade dos nossos processos. Isso mostra a importância da sua escolha para a eleição. A sua responsabilidade em escolher bem. Felizmente, Bauru tem pelo menos alguns candidatos que estão à altura do problema. E pior, essa cidade, se existisse falência, irá falir nos próximos 4 anos em função da dívida da Coab. Se não houver competência política e não houver uma agregação de grupos para enfrentar esse problema, Bauru volta a ser inadimplente. Por quê? Porque não existe no Brasil a figura de falência de uma cidade como existe nos Estados Unidos. Então os problemas são maiores do que se propala em palanque. A necessidade de propostas concretas e bem definidas e um grupo que esteja verdadeiramente compromissado em resolver os problemas de Bauru e não empurrar com a barriga. Bauru é uma cidade que tem potencial, mas infelizmente se tornou uma cidade pobre, de população pobre, de falta de oferta de emprego, falta de uma política de geração de renda, falta de uma política industrial, falta de crescimento e desenvolvimento. Quem promove isso? A prefeitura, em parte, ela facilita, mas em função do cenário que ela oferece, o desenvolvimento acontece. Então há necessidade de uma escolha fundamentada. Você vai ter pouco tempo, você vai ter que repartir a Olimpíada com os candidatos. Propositadamente até. Infelizmente, num momento vital da história do Brasil. Então, mais do que nunca, a responsabilidade é sua, a escolha é sua. Escolha bem, preste atenção da distância daquilo que o político fala e daquilo que ele faz. Procure saber da biografia de cada um para votar certo. Obrigado. Raul. Muito bom. Tem que levar esse homem com você. Estou falando, cara. É? Ó, se nós não estivéssemos no ar, eu ia dar um beijinho nele para não ficar acostumado. Ele está acostumando, hein? Tá ficando. Ele gostou, hein? Tinha um personagem que ficava beijando todo mundo, lembra? Era interessante. Não, era o beijoqueiro. Era o beijoqueiro. O Pedro disse que lá tem um deputado, ele não quis falar o nome, que também é beijoqueiro lá na Assembleia. O Pedro Mas eu não sou beijoqueiro, não, viu? Não quero me colar isso aí, não. Foi um momento de descontração ali na frente do repórter para a gente brincar um pouquinho. Alguns móveis abriram as portas. Mas eu queria aproveitar, viu, Duda, esses segundos finais aqui, apenas para dizer o seguinte, a importância do que o Paulo Eduardo falou, né? Eu acredito que o prefeito tem que chamar para si a responsabilidade para discutir a sua cidade, não achar que as coisas são
são do Estado só, é da federação só. Não, você tem que chamar as responsabilidades. Mas chamar responsabilidades com critérios técnicos. Eu duvido, sinceramente eu duvido, que a gente, sabendo que a cidade precisa de mais leitos hospitalares para atender a população da cidade de Bauru e também a cobertura que nós damos para a região, principalmente na alta complexidade, eu duvido que sentando um prefeito que seja médico, um deputado que é médico, um governador que é médico, com critérios técnicos, eu tenho certeza que a gente vai mostrar para ele números, Duda. Bauru tem hoje à disposição próximo de 500 leitos. Né? Nós precisaríamos hoje 2,5 leitos para cada 1.000 habitantes. São 750 leitos, Duda. Então está faltando 250 leitos. Isso é um novo hospital para a cidade. E é um número grande. É um novo hospital. Então nós temos que, com um critério técnico desse, mostrar para o governador que aqui a cidade de Bauru vai precisar, apesar de termos o hospital estadual, nós precisamos de mais investimentos nessa área da nossa cobertura hospitalar. Porque o paciente vai, é atendido numa UPA, na hora que o doutor pede a internação, começa o nosso martírio na cidade de Bauru, quer seja de leitos hospitalares, quer seja de UTI. Né? É um problema seríssimo. O Paulo deve enfrentar o mesmo problema que eu, das pessoas ficarem ligando para a gente, pedindo para que a gente intervenha na internação, como se isso fosse uma coisa mágica. Mapa da mina. Né? Mas não é assim, porque tem alguém lá ocupando o leito, tem que sair um para entrar o outro. Né? Então nós temos que aumentar o nosso número de leitos. Eu só vejo isso com políticas públicas, com indicadores técnicos, e sentando e mobilizando a cidade com as suas autoridades máximas. Não adianta ficar mandando um secretário de saúde falar com o governador. O prefeito tem que ir lá falar com o governador. Não, tá aí. Realmente são dois intelectuais da nossa cidade, duas pessoas bem-sucedidas, e oxalá eles e outros aí continuem na vida pública. Paulo já está colocando que não vai ser candidato a nada. Eu estou falando de brincadeira, é uma perda para Bauru, o Paulo fazer isso. Acho que a família, se o problema é familiar, claro, mas tem que sentar com a esposa, sentar com os filhos e rever isso. Afinal de contas, o Paulo ainda é muito novo para abandonar a política, tem muito para dar. E nós temos bons candidatos a prefeito, bons candidatos. Nós temos 4 candidatos aí de primeira linha, e eu tenho certeza que qualquer um que ganhar vai fazer o seu papel direitinho. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.